Ok, gravação iniciada. Bom, então vamos começar. O item 1, que é a discussão e aprovação da síntese, né? Da primeira reunião ordinária, que aconteceu dia 21/2. Todos receberam, né? Junto com a convocação. Teve alguma observação, Lili? Não, a secretaria não recebeu nenhuma contribuição. Bruno, Pois não, Pedro? eu vou mandar aí uma cópia para a secretaria. Na verdade, eu só adequei uma numeração aqui que eu acho que estava muito confusa dos itens, tá? Na verdade, eu mesmo que fiz, mas quando li como usuária, achei que estava confuso. Então, eu vou... É só a itemização que ficou, que está ruim. E aí eu vou mandar uma cópia agora. Posso mandar no próprio WhatsApp? Como é que eu mando, Lília? Sim, pode. Pode ser, né? Então tá, estou mandando, tá? É só isso. Ok, alguém mais? É só uma questão de ajuste de item, né? Só de item, não muda nada em termos de conteúdo. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Podemos, então, aprovar a síntese? Sim. Então, aprovada a síntese da primeira reunião ordinária, do dia 21/2/2025. E da primeira reunião extraordinária, de 25/3/2025. Agora, a extraordinária, eu acho que a instituição do Giacomini está errada, está lá como FONASC. Eu acho que não é FONASC, ele é alguma coisa Água Santa. Dê uma conferida aí para mim, para a gente, Lília. Sim, é Água Santa. É só corrigir isso, só isso que eu vi. Ok. Ok. Então, aprovadas as duas sínteses, né, da primeira reunião ordinária e da primeira reunião extraordinária. Vamos passar para o item 2, discussão do plano de enquadramento e a nova subdivisão. Vou dar uma explanada geral, né? É o seguinte, nós estamos, como, né, todos sabem, aí, nós fizemos a última reunião conjunta com a reunião do Paranaíba, né, com a elaboração do plano. Então, nós estamos contribuindo, né, com a elaboração do plano do Paranaíba, naquilo que a gente entende, mas a nossa metodologia, que foi proposta pela diretoria, né, é uma metodologia um pouco diferente e nós entendemos, né, que, junto com a diretoria, que é a forma mais viável e adequada, que é a consulta nas bases, né? Então, a nossa ideia, né, com a diretoria, é que faremos, né, essa participação, vamos fomentar a participação das bases, né, com a nossa nova subdivisão em subbacias, né, para a contribuição e a gente ter aí um mínimo de discrepância daquilo que a gente, né, vai aprovar aí no nosso comitê, no nosso enquadramento, com aquilo que é o anseio das bases mesmo, que são as subbacias, né? A aba vai fazer alguma apresentação dessa situação da subdivisão, lembrando, né, só para lembrar para todos, que a subdivisão foi aprovada aí na nossa última reunião, né? E aí nós vamos embasar e tudo que nós vamos fazer em função dessa subdivisão. Nós tínhamos, só para historiar, né, nós tínhamos uma subdivisão proposta no plano diretor inicial, né, e aí a gente teve a criação do GT, né, de subbacias, e aí veio a proposta com as divisões dessas subbacias baseada nos conceitos que foram discutidos no GT. Né? E aí, então, chegou-se a essa subdivisão. Igor.
Bruno, bom dia a todos aí novamente. Até então a gente não tem nenhuma apresentação não, tá? Se você achar pertinente, Bruno, não sei se é de conhecimento de todos, o relatório do GT que foi passado em plenária, né? A gente pode até apresentar para vocês rapidamente aqui. Deixa eu apresentar ele aqui rapidinho. Eu acho importante para a gente, para todo mundo, né, se familiarize com essa subdivisão e não precisa apresentar, eu acho, o relatório todo, mas basicamente o que é essas subbacias, para a gente elencar algumas ações nesse sentido. Vocês já estão visualizando já o relatório ou ainda não? Sim. Sim, Obrigado. sim. Então esse é o relatório final do GT, tá? Coordenado aí pelo professor Silvio, tá bom? Discutido aí Vinícius, Santos Martins, Regis, Nayana, Marinho, Leandro, Guilherme e o Alan do IGAN contribuíram aí nesse trabalho. Além da equipe da ABA, foi pela Patrícia, né, que dedicou também os esforços aí nesse grupo. Então, basicamente, o que eles decidiram, né, o que eles entenderam desse grupo, que foi já até aprovado na última plenária realizada, essa nova de subdivisão, que saiu de 18 bacias, que a gente tinha, inclusive, no próprio plano diretor, né? Então, passou essa reestruturação, saiu de 18, então foi para 13 novas divisões, 13 subbacias. Deixa eu girar aqui para facilitar. Então, essa era a atual divisão, né, das 18 subbacias. Essa bacia 8 e 2 aqui, ela estava separada. Vocês vão ver que agora nessa bacia elas vão estar juntas. A 3 e a 16 também estavam separadas. Vocês vão ver também que elas estão juntas agora. Então, basicamente, ficou dessa forma, né? Essa proposta aí aprovada. Então, nós temos aí a bacia número 1, Rio São João. E aí, nele, a gente tem alguns municípios, né? Que estão mais próximos dessa bacia. E nessa ideia, se vocês entenderem que essa regionalização que a diretoria propôs da gente trabalhar essa discussão, essa mobilização da proposta de enquadramento com essas reuniões em municípios, né, a gente tem então essa possibilidade, a gente separou aqui alguns municípios que estão dentro dessas sedes ou dessas subbacias, tá? Então, basicamente, o São João, a gente não tem nenhum município dentro, né, desse território, dessa bacia, mas tem um município próximo aí, Rio Paranaíba, que está bem próximo, que poderia talvez ser um ponto de encontro aí dessas discussões. No 2, o Alto Quebranzol, né, o Alto Rio Quebranzol, a gente tem aí 3 municípios que estão dentro dessa bacia, a gente tem aqui Campos Altos, tem Ibiá, tem Pratinha também, tá? Então talvez seria interessante talvez definirmos, né, um município aí que seria central para a gente tentar de alguma forma centralizar essas reuniões, né, essa mobilização. Essa subbacia 3, divisão com o Alto Rio Araguari, nós temos aí como município sede Tapira, tá? Dentro dessa bacia. No médio, Rio Quebranzol, item 4, nós temos aí o município de Serra do Salitre, né? Como sede dentro desse território aqui. A gente tem o 5, Rio Capivara, a gente tem aí o município de Araxá, a própria cidade de Araxá como sede, né? O Baixo Rio Quebranzol, 6, a gente tem um pouquinho mais de municípios aqui presentes. A gente tem aqui o Patrocínio, tem Perdizes, tem Pedrinópolis e tem também um município próximo que não está dentro da bacia, mas faz próximo da divisa ali, a sede municipal, a Iraí de Minas. A gente tem na bacia 7 do Rio Galheiro, tá? Essa região que não há uma sede municipal inserida desse território, mas está próximo de Perdizes, né, caso a gente for fazer alguma mobilização com a população dessa área. Com relação ao número 8, a gente tem aqui o Ribeirão Santa Juliana, e aí como sede desse município, a própria cidade de Santa Juliana está inserida aqui, tá? O Médio Rio Araguari, esse trecho aqui no item 9, a gente tem aí Nova Ponte, né, como município próximo aqui, quase aqui na Foz, e aqui um pouquinho para baixo, fora da bacia, a gente tem Sacramento, né, que está no alto curso aqui, próximo ao alto curso, que poderia de alguma forma também contribuir nessas discussões. Na subbacia 10, a gente tem aí a área da UHE Miranda, tá? Essa área 10 aqui. Basicamente, como município sede, teria Indianópolis, tá? Dentro dessa área.
Na subbacia 11, que é o Rio Claro, a gente tem, não há, né, um município específico sediado dentro desse território, mas tem um município próximo aqui embaixo, que é Uberaba, que está próximo aí do Alto Curso, que poderia também contribuir com essas discussões. No item 12, o Baixo Rio Araguari, essa bacia aqui que está em verde, a gente tem aí como próprio município sede o Araguari, né, que está próximo aqui na divisa. Parte do município de Araguari está sediado nessa unidade 12. E na última bacia, 13, o Rio Berabinha, essa parte de azul. Com azul aqui, a gente tem o próprio município de Uberlândia como sede aí também. Então, essa foi a divisão aí definida, né? Proposta pelo GT, aprovada na última plenária, que agora nós temos aí a missão de definir como que se vai dar, né, essa organização junto ao PIR do Paranaíba que está sendo proposto, principalmente com relação à discussão nessa fase aí do enquadramento. Tem todos os mapas aqui, né? A gente vai trazer isso também, vai levar isso depois para o CIR, tá? Depois que já tiver tudo definido. E aí tem todos os critérios aqui de definição, de área, uso do solo, enfim, todos os critérios aí, todas as informações que culminaram, né, nessa definição, nessa aglomeração aí de bacias. Então aqui só para vocês entenderem a dinâmica dos municípios aí dentro de cada uma dessas subbacias. Ô Bruno, basicamente é isso, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma sugestão. De pronto é Na isso. verdade, é justamente isso que eu queria explicar mais essa situação. Então, como estratégia, né, a gente pensa o seguinte: primeiro a gente elencar esses municípios, né, para que através dos municípios a gente tenha então ele seria uma sede, né, fictícia da subbacia, de forma a facilitar e juntar aí os esforços no sentido de que tenha um ponto, né? Primeira coisa, lembrando e deixando bem claro, né, que nós não estamos aqui pegando os principais municípios, os municípios maiores, não. É simplesmente aqueles que a gente tem essa facilidade, por isso da proposta aqui, para a gente definir esses municípios aqui, justamente com essa facilidade, inclusive de mobilização, né? A gente está falando aí nessas subbacias, mas a gente está entendendo que precisa dessa mobilização, e aí nós entendemos que é mais fácil a gente fazer essa mobilização através de um município e também, principalmente, né, da sede do município, né, da prefeitura daquele município. Mesmo a gente tendo essa facilidade, às vezes, de achar que um outro município seria interessante, mas a gente ter ponderado aqui essa facilidade na representatividade daquele município, né? Então, por isso que eu pedi para apresentar isso, e esse aí é justamente um mapa para a gente fazer essa definição desses municípios, né? Tem essa proposta, e aí a gente queria ouvir aí todos os membros aí da Câmara Técnica para a gente alinhar nesse sentido de ter esses municípios aí definidos, que é o primeiro passo dessa nossa definição. Claudiano. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bruno, eu estava na reunião, na anterior ordinária, e eu gostaria de manifestar que eu estou de acordo, tá, com essa nova subdivisão que foi proposta. Justamente você fechou todo o pensamento. Por ter mais fácil as subbacias por município, se tornará mais fácil as ações junto do comitê com o município para que as ações sejam mais eficazes, tá? Então, eu gostaria de manifestar que eu concordo e acredito que ficou melhor dessa forma, justamente por isso, para que as nossas ações, as ações do comitê, sejam mais eficazes. Obrigado. Cordélia? Bruno, pessoal, eu também concordo plenamente com o Claudiano, gostei muito dessa proposta, que vai facilitar e realmente consolidar a nossa ideia de chegar com o comitê até as nossas bases, né? Então, eu só queria saber o seguinte:
Aí, Bruno, nessa reunião nossa aqui, a gente tem propriedade para poder definir quais seriam os municípios sedes dessas subbacias, para que a gente possa, inclusive, programar já. E aí, depois eu não sei como vão ser as ações, mas acredito que a gente já tem que fazer todo, pelo que foi dito na última Assembleia, fazer até um plano de trabalho, né, para essa questão do enquadramento e as reuniões nos próprios municípios, para apresentar a nossa proposta. Seria isso? Daqui a gente já sai com a definição e alguma questão sobre o planejamento também? Exatamente, Cordélia. O primeiro passo é justamente a gente resolver essa questão dos municípios e depois traçar as estratégias, e aí, às vezes, a gente faria uma reuniões na Câmara Técnica nesses municípios para a gente traçar justamente essas estratégias, e aí esse plano de trabalho seria justamente isso, né? As reuniões nesses municípios para chamar aí os envolvidos para contribuir na nossa definição do nosso enquadramento. O Igor, então, Obrigada. aí, então vamos lá, né? Vamos só definir aí. Sugiro a gente fazer uma planilhazinha aí, né? Dessa situação, dessa proposta dos municípios, para a gente, às vezes uma coisa ali, às vezes a gente faz algum ajuste, né? Só para a gente ter essa, aí já tem aí, né? Em alguns casos, Bruno, que tem mais de 3 municípios, né? Uma subbacia cedia aí 3 municípios, a gente talvez definir o município, né? Sede mesmo. Então, por exemplo, o Rio São João não há, tá? Que é o número 1 aqui, falei para vocês. Mas está próximo a Rio Paranaíba, né? Próximo a Rio Paranaíba. Às vezes, que pese Rio Paranaíba não ser sediado dentro da bacia, mas parte do município está inserido, né? E aí esses usuários que estão ali poderão também, de alguma forma, contribuir na discussão. É uma sugestão, tá? E deixo vocês aí Eu sugerirem acho também. que e tem Ibiá ali também, né? Que se, É isso mas que eu queria saber. O Rio Misericórdia está aí no Alto Rio Quebranzol? Misericórdia tá junto aqui, tá no 2. Isso mesmo. Está no 2, né? Uhum. Porque Ibiá também, Ibiá tem interesse de trabalhar o Rio Misericórdia. Já tem informação dele. A gente, Então, como eu aí, falei, mas ao mesmo tempo, se a gente bota Ibiá aqui, e Campos Altos fica fora, né? a gente tem que lembrar o seguinte: uma das bases que a gente tem que observar é justamente essa facilidade em comunicação. Então, eu não vejo problemas, né, deixar a sugestão do Rio Paranaíba, né, mas aí, como foi falado, né, Ibiá seria aí também um segundo nome para essa região. Então, assim, para o entendimento aí, eu acho que deixar Rio Paranaíba aí é só a gente entender o nosso diálogo aí com o Rio Paranaíba ou Ibiá, o que seria melhor, né? Mas tem razão, acho que teria que ser Paranaíba. Ibiá, no Alto Quebranzol aí, fica mais central em relação a facilidade de acesso, tanto de Campos Altos quanto de Paratinha, né? Ibiá poderia ficar no segundo, o Alto Quebranzol mesmo. Acho que assim fica mais. Essa seria minha proposta também, viu, Cordélia? Antes, eu acho que Ibiá deixar no 2 e o Rio Paranaíba deixar no 1 mesmo. concordo, Tá certo. concordo. Concordo também com vocês. Ok? Ok. Podemos seguir, então? Então, aí, no caso, seria Ibiá. Isso. Eu acho que o 3, Tapira, eu acho que seria uma opção mesmo, né? Isso. 4, Médio Rio Quebranzol. Serra Salitre, O que já tem 4, inserido. O que Serra do você Salitre.
O que você manifesta aí, Augusto? Augusto? Augusto estava aí. Isso, já falou ok lá. Já falou aqui no chat. Sim, favorável ali no chat, concorda. Ótimo. O Capivara no 5. Araxá. Não tem outra opção. Araxá. Concordo. O 6 no Baixo Quebranzol. Aí nós temos aqui Patrocínio, nós temos Pedrinópolis, nós temos Perdizes e a divisa Iraí. Mas que está a sede mesmo é Pedrinópolis, Patrocínio também, a maior parte dele, e Perdizes. Pedrinópolis nós temos um fácil acesso, até mesmo a participação dentro do comitê, né? E o pessoal de Perdizes também, né? Mas eu não sei, eu deixaria Pedrinópolis. Ou os dois. Também. Mas eu iria mais para Pedrinópolis. Eu também acho que Pedrinópolis seria. E aí deixa Perdizes no Galheiro? Porque Perdizes quer ser sede de algum. Mas aí ele pode ficar no Galheiro, né? Pode ser também. Eu acho que lá tem a questão da RPPN e da CEMIG, que é um problema também. Isso. E aí Pedrinópolis ficaria no 6, no Baixo Quebranzol. Concordo. O Augusto colocou aí que no chat aí que Perdizes e Pedrinópolis são mais ativos hoje no. Mas Augusto, eu acho que dessa forma a gente consegue congruir para os dois municípios e a gente trabalhar bem as bacias ali. Exatamente, eu acho que essa é a ideia, né? Esse espírito aí a gente está mantendo, deixando cada um dos dois que estão aí bem atuantes, né? Com uma sede. Que essa é a ideia também, né? Ok, podemos continuar? Ele colocou que concorda. Mas tá difícil aí de envolver patrocínio, né? Eu acho que o patrocínio tá assim... Tá mais ligado ao PN1, né? Isso, exatamente. Eu acho que... Na verdade, não. Embora a parte do território, a maior parte do território de patrocínio está no PN2. Do PN2, Mas, assim, porque como nós ele está um pouco mais acima, assim, e aí eu acho que fica tranquilo aí quanto a isso. Assim, o Bruno, assim, o pessoal, só uma pergunta. Nada impede, de repente, quando a gente estiver fazendo a sensibilização ali junto com os municípios, de repente uma das reuniões, sei lá, em patrocínio, não sei. Eu acho que nada impede, né, de envolvê-los e também de convidá-los a participar ali também junto das ações ali, né? Todos os municípios serão convidados, todo mundo vai ser chamado e tudo. A questão é justamente só essa inicial de mobilização, sem dúvida. Perfeito. Se a gente entender, né, devido aí já, voltando àquilo que eu falei, né, às vezes a representatividade maior desse local vai ser em patrocínio, ok, beleza, a gente vai fazer sim, a gente consegue, às vezes, ali uma maior aderência, vai sim, a gente, não que não está como município sede, é que nós vamos, né, tolher essa participação. Né? Nada é imutável, né? Não. Exato. PDCA. Vai depender muito das respostas que a gente tiver desses municípios, né? Até se eles realmente querem assumir a responsabilidade de participar. Se engajarem, né? Se engajarem nas ações. Se engajar, isso mesmo, a palavra. Valeu, Corbélia, concordo contigo. Bom, continuando então, Ribeirão Santa Juliana, eu acho que mais do que justo, Santa Juliana, né? Que está bem inserido aí, bem participante aí nessa. O médio Araguari, Indianópolis, também acho que não vejo Indianópolis, não. Desculpa, Nova Ponte. Nova Ponte e Sacramento. Nova Ponte e Sacramento. Peraí que eu perdi. Ficaria a sede Nova Ponte. Sede Nova Ponte. Sede Nova Ponte, e até nada impede de Sacramento. É bem participante mesmo, é bem atuante, mas ficaria fora, né, a sede. Eu acho que seria mais fácil aí, né, porque tá inserido aí no Nova Ponte, né, tá bem mais fácil. E nada impede também, o pessoal de Nova Ponte, eles vão, de Sacramento, vão, porque eu moro em Sacramento, né? Eles são muito participantes, vamos lá.
Rio Claro. Usina de Miranda não tem também outra, né? Outra É Indianópolis, isso. mesmo, que é, Aham. né, a gente tem essa facilidade. Rio Claro. Uberaba. Eu acho que eu sugiro Eu Uberaba. acho, pessoal, eu de verdade, agora aqui eu vou ser sincero com vocês. Uberaba é um município muito grande, não sei se Uberaba vai se engajar nisso aí. Eu acho de repente até mesmo, talvez, Nova Ponte, por estar próximo ali, Sacramento, de repente se engajam mais nisso aí. Agora eu não sei. A gente, bem, minha observação somente, tá? Tudo bem, podemos até deixar Uberaba, mas no nosso comitê, porque Uberaba eles estão participando mais ali do GD8, né? Eu não sei como é que eles vão. Claudiana, a mas sua observação é importante. Mas, ao mesmo tempo, eles estão inseridos no conflito, né, por água ali no Rio Claro, a questão da Concordo transposição. plenamente. Ali já está Então, bem uma questão de conflito mesmo. apesar de Uberaba não estar manifestando muito interesse, vocês viram que até a universidade lá, a Uniub, saiu, né, do comitê, nem deu satisfação e tudo, ou seja, eu acho até que a gente tem que investir mais nesse engajamento de Uberaba, porque até para discutir esse conflito que temos lá. Eu tenho um contato bem próximo com um professor da UFTM lá, da parte de biologia. Eu acho que a gente pode deixar, e eu convido ele, assim, quando eu convido é bom, né? A gente convida ele perante ali o comitê, eu acho que com certeza eles vão se engajar muito, que eles estão também se envolvendo muito com pesquisas e tudo, mas tem tudo para se engajar nesse projeto. Sim, e tem o Codal também, né? O Codal também é positivo. Não, eu acho que o Uberaba, concordo. Seria... Então vamos. Pode deixar o Uberaba, sim. Só uma sugestão também, não sei se cabe no momento, mas vai fazer parte desse engajamento nosso e tudo, a gente divulgar mais na hora que tiver a chamada para essa nova eleição, para fazer o cadastro de reserva e tudo. Essas pessoas que a gente identifica como tendo interesse, a gente começar a convidar para participar dos processos eleitoral, né? Eu acho que isso faz parte dessa nossa meta aí de engajar as pessoas das bases do município. O que vocês acham? Concordo. Sim. Cordélia, eu acho que assim, antes de falar sobre a próxima eleição, nós vamos trabalhar agora, né? Porque assim, em termos temporal, né, nós vamos primeiro trabalhar esse enquadramento agora. E aí eu acho que essa vai ser a janela, né? Isso era um próximo item que eu ia sugerir, que é montar uma estratégia de divulgação para esse enquadramento. Isso é muito sério, isso é muito importante. E aí a minha proposta, depois que a gente finalizasse essa questão dos municípios, era justamente a gente pedir a aba para fazer uma programação para na verdade, um plano de comunicação para esse enquadramento, tá? Para nos embasar essa ação toda do enquadramento. O seu João levantou a mão aí, pode falar, João. Eu tenho umas considerações. Primeiro é o seguinte, vamos começar por esse último, que foi o Uberaba, que foi citado aí. O Uberaba já está em fase de contratação de captação no Rio Grande. Então, o Rio Claro, após essa obra, vai perder importância para o Uberaba. Não quer dizer que não possa alguém de Uberaba participar. Eu acho que quanto maior o número de participantes, mais nós podemos ter um trabalho mais rico. Mas eu não vejo muita importância, e principalmente a Codal, em função disso que eu comentei agora. Agora, outra coisa que eu quero comentar é o seguinte, isso é no geral. Nós estamos trabalhando agora no desenvolvimento de enquadramento. Eu não sei porque, eu já tinha comentado antes, mas eu não sei se ocorreu. No meu entendimento, a gente precisaria pegar, no mínimo, as principais cidades da nossa bacia para levantar os planos diretores, para levantar o que tem lá,
para a gente ver o que encaixa no nosso plano diretor aqui de recurso hídrico, para a gente poder considerar o que já está planejado lá, porque às vezes a gente fica só nós aqui sem esse embasamento que a gente pode ter. Eu acho que a gente pode, com certeza, ter um enriquecimento maior pegando esse plano diretor, no mínimo das principais cidades, para a gente considerar na hora de a gente fazer enquadramento. João, é justamente isso, tá? Realmente essa é a ideia da participação aí, né, mais efetiva das subbacias. É nesse sentido. Isso é já a elaboração da proposta de enquadramento, sem dúvida alguma, vai ter que passar por essa situação que você colocou aí, que é a gente considerar os planos diretores. Por isso que a gente está marcando essas reuniões, nós vamos fazer, e aí essa foi a ideia da diretoria, né? Fazer esses subcomitês, né, essas subdivisões, né, subcomitês, subbacias, para justamente a gente afinar isso. E isso que você falou é fundamental. Cada local onde que nós vamos estar propondo aí essas reuniões, a gente vai buscar aí esses planos diretores para fazer essa compatibilização, para não ser simplesmente nós definimos como realmente você levantou muito bem. Não vamos simplesmente nós, membros do comitê, decidir sozinhos. Não, nós estamos justamente fazendo para essa consulta, e é justamente para isso, né? E aí, por isso que a gente está agora, nesse primeiro momento, né, elencando aí as sedes, para que a gente proponha reuniões lá, e aí a gente fazer esse trabalho, sim, de compatibilização do plano diretor, que além de tudo, né, além dessa aderência, nós não vai adiantar, vai ser uma discussão inócua se a gente mesmo definir. Porque para fazer isso a gente já tinha, né, a gente já está todo o curso d'água no estado enquadrado, né, para isso já foi feito. A ideia agora é a gente fazer diferente, é a gente ter essa aderência e essa participação de todos na construção desse enquadramento, baseado principalmente nessa direção, né, daquilo que já tem planejado, e propor esse novo enquadramento sempre baseado nisso. Ok? Podemos continuar aí? E sobre Uberaba, eu concordo, Sr. João, com essa situação, que aí vai ter uma deficiência no interesse, às vezes, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com o que tem agora, né? A gente está falando aí de planejamento agora, e aí Uberaba, eu acho que tem uma representatividade melhor, inclusive, que outros municípios, que ali, essa subbacia aí tem Uberaba, Santa Juliana e um pedacinho de Sacramento, não é isso? Isso, tem um pedaço de Um pedacinho de Sacramento, Santa Juliana, e até mesmo Nova Ponte também está envolvido ali também. Tem um pedacinho, né? Está bem representado ali. E aí, assim, a outra opção seria Sacramento, né? Mas eu acho que a extensão e a pressão de Sacramento nessa subbacia, não sei se seria interessante como Uberaba, né? Uhum. Então, Não, a pressão em Uberaba Uberaba está muito maior mesmo. Como a própria Corbélia falou, ali já está havendo uma discussão sobre pressão sobre o uso da água ali, pesado. E mesmo sendo, né, com essa situação aí de, às vezes, né, não ter tanta importância, a gente vai fazer essa mobilização, mostrar a importância de Uberaba nesse contexto aí, que eu acho que é fundamental. Concordo. Ok? Podemos continuar, então, assim, com Uberaba? Sim. Sim. Continuando, então, a próxima aí seria Baixo Rio Araguari, né? Eu acho que Araguari a gente trabalharia aqui Concordo. com uma facilidade, e o Rio Berabinha não teria jeito de ser outra, a nossa Uberlândia, né? Que a gente fecharia aí essas né, pseudo-sedes, né, das subbacias, como um ponto inicial, e aí lembrando, né, que como foi bem falado aí, não tem nada estanque, esse foi a primeira análise, a gente teve essa análise baseada não só em situação territorial, mas também em
engajamento, possibilidade de engajamento, que pode, inclusive, alterar e mudar, né, no decorrer das nossas discussões. A gente, às vezes, vai chegar num ponto que a gente pode ser que a gente mude, né, local de reunião, isso não tem essa estanqueidade, a bacia é uma só, né, às vezes, olha, não, a gente não conseguiu lá em Uberaba, né, a gente não está tendo dificuldade, não, mas a gente vai continuar, pode continuar sendo Uberaba, a gente vai fazer reunião em Sacramento, ou em Santa Juliana, né, em alguma cidade aí, sempre tendendo a locais onde está inserido naquela subbacia. Né? Essa eu acho que é uma condição para a gente também não fazer coisas bem diversas. Né? A gente tender aí a, pelo menos, municípios que está inserido na subbacia. Ok? Podemos, então, seguir no nosso planejamento dessa forma? Sim. Sim. Tudo certo, seu João, também? Por mim, tudo bem. Ok, e aí, então, Augusto, deu ok também. Então, agora, eu acho assim, a minha sugestão é montar aí, solicitar a aba, né, esse plano um plano aí de comunicação no sentido específico para o enquadramento, tá? Não sei como que vai ser a tratativa, mas eu acho que é importante a gente montar isso, como nós falamos agora mesmo, e o seu João levantou muito bem, né? Não adianta nada a gente ficar aqui querendo planejar a bacia sem ter essa adesão, né? Sem ter essa discussão, sem ter essa contribuição, principalmente daqueles envolvidos, né? Porque esse é o cerne de nós entendermos essas subbacias e colocar a participação de todo mundo, né? Então, assim, montar esse plano de comunicação, que eu acho que é o que mais vai funcionar, é essa comunicação e a gente fazer essas reuniões, né, nesses municípios aí, para a gente ter esse enquadramento, né, propor esse enquadramento, baseado, inclusive, na participação de todo mundo, né? Não adianta a gente querer, aí, como o senhor João falou muito bem, fazer um enquadramento, né? Falar, não, nós queremos esse aí, mas ninguém ali está querendo. Então, a ideia é justamente ao contrário, por isso, dessa criação das subbacias e essa participação. Sim, Claudino. Não, sim, o Bruno, eu concordo. Esse plano de mobilização eu tenho acompanho a aba nas mídias sociais. Eu acredito que o meio digital vai ser a melhor maneira da gente estar promovendo essa mobilização. Além, lógico, né, de cada um de nós como membros também tem a questão física ali, o tete a tete, a gente pode estar conversando com os codemas municipais ali, com o pessoal local, tá? Mas tipo, acontece Nova Ponte, acontece, com certeza vai ser a melhor maneira da gente estar mobilizando isso aí, a população ou os interessados como um todo, tá? Concordo contigo. Isso, Claudiano, eu acho também que essa mídia social realmente ela vai ser vai ser a mais prudente aí a se fazer, mas ainda assim sugira-se um pouco mais refinado, porque às vezes tem municípios aí que a participação, principalmente do produtor rural, né, de entidades, às vezes ela às vezes tem situações, e aí eu acho que tem que ter esse cuidado na montar esse planejamento de comunicação, que às vezes o rádio é mais eficiente do que somente as redes sociais, assim, fazer uma pesquisa nesse sentido, né? E esse trabalho é um trabalho específico, né? Porque é muito importante a participação de quem está ali no campo, quem tá usando, né? Utilizando o recurso hídrico ou impactando o recurso hídrico, para que depois a gente não tenha, obviamente, né, como o senhor João falou, os planos diretores dos municípios, com certeza, mas eles vão ser bem focados e baseados no perímetro urbano, né? Aí a gente tem que também pensar aí, pelo menos escutar, né, aqueles usuários aí da zona rural, principalmente que estão próximos aí dos cursos d'água, para entender, né? A gente sabe a dificuldade, tudo, mas a gente tem que abrir esse canal de comunicação para que a gente
entenda e faça isso aí, né? Os municípios a gente tem diagnóstico, a gente tem cadastro multifamiliar, ok, beleza, e tem aí, como o senhor levantou bem, o plano diretor, mas a gente precisa também atingir aí a população que utiliza diretamente do recurso, senão a gente cai Uhum. a gente não consegue, né? Sim, não consegue permear em todos esses usuários. Concordo contigo, eu acredito que, então, também, acrescentando a isso, uma geração de spot, a gente bota o spot na rádio, procura com a rádio que tem maior alcance nesses municípios ali local, e a gente, antecedendo essas reuniões, a gente faça através de spots também na rádio. Concordo contigo plenamente, acho que a capilaridade vai ser maior. Agora, de qualquer forma, Bruno, eu acredito que nesse plano de mobilização a gente tem que ter justamente o agendamento dessas reuniões nos municípios, sede e outros, né? E você falou aí da possibilidade da gente fazer pela Câmara de Planejamento, pela CTPlan, ou seja, em vez da gente falar. Já tem aquele programa de ser reuniões das assembleias itinerantes, mas aí a gente faria um plano para a CTPlan também, que é mais fácil até, né? Porque envolve menos pessoas. E a gente levar isso de forma bem preparada, essa comunicação, essa mobilização. E nós, como conselheiros, além dos contatos pessoais que Claudiano citou, a gente buscar levar esse pessoal, né, para essas reuniões. Por isso, a facilidade de tentar fazer locais, fazer itinerante, justamente para que a gente possa trabalhar isso. Então, eu acho que essa agenda de reuniões também teria que fazer parte desse plano. Reuniões presenciais. Com certeza, justamente é isso. O plano, na verdade, ele vai ser um embasamento para depois que eu entendo que tem que ser o contrário. Acho que primeiro a gente tem que fazer agora os próximos passos, né? No meu entendimento. A gente fazer esses contatos agora nesses municípios, a gente ter local, ter uma facilidade para fazer essas reuniões, né? E aí depois a gente fazer esse plano de comunicação, que é o chamamento, qual vai ser a estratégia, como, né, o Claudiano já falou aí sobre mídias eletrônicas e spots de rádio, então fazer esse estudo aí para ver se é só isso mesmo, se tem alguma outra coisa, ou se é através de reunião de sindicato, né? A gente vê nesse plano de comunicação, e aí a gente montar esse cronograma aí para fazer essas reuniões a partir desses passos aí, nesse sentido, no meu entendimento. Ok. Dá licença, Bruno. A Corbélia me chamou a atenção. O que nós estamos decidindo aqui, só uma pergunta: isso vai ser levado de novo para a plenária ou já vai ficar decidido que iremos ser nós da CTPlan que irá fazer essa mobilização? Eu fiquei perdido agora aqui no meio do que nós estamos decidindo aqui. Na verdade, eu entendo da seguinte forma: a gente está fazendo aqui todo esse planejamento e vamos passar para a diretoria. A diretoria vai entender se precisa ou não. Se ela der ok, a gente toca aqui mesmo. Se ela achar que tem que passar na plenária, fatalmente nós vamos, sim, depois de tudo aí, nós vamos convidar todo mundo, vamos apresentar na plenária esse plano, né? Isso aí, com certeza, nós vamos fazer isso lá, mesmo porque vai fazer parte até da mobilização, né? Mas, assim, nós vamos passar para a diretoria decide a melhor forma, se a gente já toca com a gente aqui, ou se a gente, se ela entender que tem que passar na Assembleia, ok. Maravilha, obrigado. Ok, mais alguma ideia aí, Igor? Bruno, tem sim. Então, assim, estou colocando aqui, rascunhando aqui, para a gente já seguir um cronograma aqui. A ideia, então, o primeiro passo é verificar esse interesse, então, né, e a disponibilidade dos municípios em sediar, né, ter espaço para sediar, local para a gente realizar essas consultas públicas, né, essas reuniões. Um segundo momento já, então, depois dessa manifestação e concordância dos municípios que a gente selecionou aqui, elaborar um plano, então, de comunicação e mobilização. E eu acho importante também já para definir
uma proposta de reuniões, número de reuniões. É importante a gente já estabelecer também para a gente padronizar, mesmo que alguma discussão tenha de algum município, pode ser que tenha uma discussão um pouquinho a mais, devido à complexidade, né, do enquadramento, enfim, conflitos, Então, acho que é importante a gente também tentar já definir uma estratégia da quantidade de reuniões. Presenciais elas vão ser, na maioria das vezes, né? E se for uma, duas, três, quatro, dependendo da quantidade de reuniões que for, a gente já direcionar também um tema para orientar toda essa discussão, a gente não perder o controle nesse processo. O que vocês imaginam quantidade? A minha proposta, o Igor, é no máximo 2 reuniões em cada município, né? Sendo que pode ser, no máximo, mais uma, caso aconteça alguma situação específica. Mas eu acho que, no máximo, Alguma 2. demanda, né? Eu acho que uma é muito pouco, eu acho que 2 seria ideal, a gente fazer 2 reuniões propostas, mas alguma demanda específica, como a Cordélia falou, ou mesmo algum impasse que surgir na hora, né? A gente deixar aí no máximo 3, esporadicamente 3, mas no máximo 2. Uma para a gente falar, explanar, explicar, para todo mundo entender, e uma outra, e aí essa segunda para decidir aí o que seria aí como proposta. Nessa segunda, a gente já levar uma proposta. Então, seria uma de diagnóstico, de informação, de informativo, e aí já visando a outra, com datas específicas, visando a outra, olha, essa outra a gente já vai decidir, a gente já vai definir aí o que é de proposta para o enquadramento. Aí eu queria ouvir todos os outros aí, as ideias aí. Eu gostei da sugestão. A gente Sim, propôs também estou de 2 acordo. reuniões. Então, o Augusto está falando no chat aí que a proposta de enquadramento para tirar dessa reunião ou levaremos a proposta. Eu entendo que é o seguinte, a primeira reunião nós vamos falar o que é enquadramento, e podemos, às vezes, até nesse momento, já pensar em alguma coisa, alguma proposta que tiver. E aí, na segunda reunião, a gente levar-se uma proposta. Se teve, na primeira reunião, alguma coisa, a gente resgata aquilo. Se não, aí a gente já leva a proposta pronto para que, na segunda reunião, a gente resolva aí definitivamente. Essa é a minha proposta. Tá. Mas, Bruno, então, eu tenho. Tá, o Augusto está perguntando aí, tá? Eu fiquei em dúvida. Na reunião da plenária ali, do CBH, eles apresentaram o estudo e agora veio para nós, né? Para a gente validar. Beleza, nós achamos que está legal. Agora a gente leva de volta, então, para eles. Ou não? Ou agora já vai subir para o Paranaíba lá, para o PN1. Não. Assim, aquilo que a gente sempre deixou no Paranaíba, né? A gente Aham, deixou claro no Paranaíba que a gente vai fazer a nossa no nosso tempo, né? correto. E aí, assim, a gente está definindo agora, é claro que é junto com o Paranaíba, mas é independente deles, né? Correto, Independente que correto, nós que vamos aprovar o nosso enquadramento. E aí, correto. caso, pelo que eu entendi, e aí o Igor me corrige aí, caso tenha alguma discrepância, eles vão analisar posteriormente, se for decidido posteriormente. Mas o Tá. enquadramento é a gente que vai fazer. Ah, tá. Para mim, tá. Então, ou seja, não, porque eu havia entendido que o enquadramento a gente já tinha aprovado naquela reunião do comitê. Beleza? Podemos ficar assim, Beleza, então? beleza. Vamos em frente. E aí, uma terceira, caso aconteça alguma coisa específica, tá, Igor? Aí a gente propõe uma outra aí, mas a ideia é justamente fazer em 2 reuniões, para fazer um cronograma aí de reuniões aí. Ok? Augusto, entendeu? É isso aí mesmo? Né? Eu acho que a proposta é justamente essa. Tá, a ideia, Bruno, para a gente tentar, né, de uma forma de economizar recurso, é da possibilidade do próprio município sede viabilizar o espaço. Mas vocês estão de acordo, caso não houvesse essa demanda ou essa disponibilidade, a gente tem que locar esse espaço. E aí é recurso, né, do comitê e tal, consequentemente isso. Mas a gente vai trabalhar em cima para que a gente consiga, né, de fato, já o próprio município viabilize um espaço, a prefeitura, algum Isso. local lá.
Isso, eu acho que é uma boa ideia, e a questão é o seguinte, não só o município, às vezes você faz o contato com o município, mas às vezes no próprio município tem alguma parceria, alguma empresa que pode se fazer, que aí a própria aba vê, ou também pergunta ao município, às vezes tem entendimento, olha, não, dou um exemplo aqui, por exemplo, se fosse em Araguari, vai ser no Cicobi. Não, beleza, então tem o Cicobi, então vamos fazer no Cicobi, não precisa ser um local que a prefeitura vai disponibilizar, né? Aí cada ponto aí vai ser observado isso, e aí eu acho que isso também na comunicação já levantar isso, né? Nesse planejamento da comunicação, já levantar essa situação de espaço, a comunicação não ser só a comunicação, mas também, às vezes, ser uma infraestrutura, e sempre com esse espírito que você levantou, né? O último caso, a aba pagar uma alocação, último caso, tá? Mas sempre priorizando aí, não achou, não tem nada, não conseguimos ninguém, né, aí do município, nem empresas, nem nada para fazer. Aí a gente faz, aí sim correria por conta da aba, mas esse seria o último caso, minha posição. Beleza, concordo contigo. Igor, e tem sindicatos também, tem Emater, tem esse pessoal todo aí que a gente tem, de certa forma, está envolvidos e tem esses outros espaços também. Eu sugiro que até os próprios conselheiros podem, pelo menos, já indicar quais são os contatos interessantes da região e tudo, que a gente que já vive, né, e tem experiência local. Sempre as prefeituras têm parcerias mesmo, como disse o Bruno, com algumas instituições que já têm local e tudo mais. É importantíssimo, tá, pessoal? Esse apoio aí do município que vai sediar, né? Seja do conselheiro, ou de algum usuário, ou de algum ente da sociedade civil que é membro do comitê, para nos dar esse apoio, suporte, esse contato, né? Já para nos Sim, auxiliar. E sim. ajuda bastante nisso, né? Vamos agilizar isso, né? Até mesmo ali na plenária ali, a hora que a gente tiver também, a gente já faz isso já. Isso, Tá. exatamente. Mais alguma coisa desse item, ou Igor? Não, é só mais a parte operacional das reuniões, depois a gente, lógico, vai afinar isso depois, mas vocês estão prevendo coffee break também? Estão prevendo, sugerindo alguma questão nesse sentido? O número de participantes de reunião a gente sabe que é difícil prever, mas a gente tem talvez parte por um mínimo de 50 pessoas, ou menos. O que vocês têm ideia de alguma? Porque se a gente for colocar um coffee break, tem que ter mais ou menos uma estimativa de quantidade de pessoas, né, para atender. Então, isso é uma coisa que é muito difícil, viu, Igor, a gente ficar prevendo quantidade de pessoas nessa reunião, porque é justamente a partir da mobilização que nós vamos ter esse sentimento. A priori, né, eu acho que todas têm que ter coffee break, uma vez que vai estar ali discutindo uma questão importante e precisa, sim, da participação e até o incentivo. Sugiro que depois do entendimento aí da comunicação que a gente vai utilizar esses números aí. Antes disso, eu acho que é difícil da gente saber. A gente pode, às vezes, prever uma quantidade aí, e aí eu entendo assim, não prever uma coisa tão exorbitante, uma coisa muito alta, para não sobrar nada, assim, não, mas aí prever uma quantidade aí, né, que seria razoável, e aí o que se acabar, é melhor acabar do que sobrar. Concordo. E qualquer coisa, se sobrar muito, também a gente busca alguma instituição ali de menores, ou colégio, ou alguma coisa assim, e distribui idosos, um asilo, enfim, não vão evitar desperdício. Então, o Augusto perguntou aí no chat, né, se as subacias, se ela ficará pesada aí para você ter que realizar. Então, o Augusto, sim, mas o nosso entendimento é que não vai ser só a CTPlan, né? Nós vamos ter o engajamento aí dos demais membros do comitê, né, para nos auxiliar aí, a gente não ter essa sobrecarga aí, tá? Eu falo porque o que acontece? A gente, para resolver isso, né, seria a gente criar um GT para tocar isso, que aí ficaria pesado para o GT também, né? Então, acho assim, a gente pode montar uma estratégia aí junto com a diretoria, né, para a gente não ter que todo mundo da CTPlan ter que ir em todos. Eu concordo também que realmente fica bem pesado, né, mas a gente fazer de alguma forma aí,
uma distribuição aí das reuniões das subbacias, tanto com os membros da diretoria, né, do comitê, quanto dos próprios membros do comitê, né? Eu acho que aí a gente consegue aí equacionar. Lembrando que aí, como, né, nós vamos ter essa quantidade de reuniões, a gente, às vezes, até entre nós aqui, a gente pode dividir aí para não ficar realmente pesado para todo mundo ir em todas para participar de todas, né? A ideia é a gente fazer uma logística aqui, que aí a gente distribui entre nós, entre a diretoria aqui, mas lembrando que todos os membros aí da CTPlan, a gente participar, a CTPlan está presente em todos, pelo menos com um membro, né? Não só eu, por exemplo, não vou participar de todos, mas a gente distribui aí para todos os membros estejam presentes em todas as reuniões. Eu acho que aí resolveria a situação que realmente foi muito bem observado, ficaria pesado aí para participar de tudo, todo mundo participar de todos. Sim, sim, isso aí, definir uma escala, e a gente pode definir entre a gente primeiro, e aí a gente contar com o comitê aí nesse apoio. Às vezes é importante, Bruno, a sugestão, né? O grupo que está acompanhando aí a revisão do PIR, no caso, até o próprio CTPlan, né? No caso aqui do Araguari, Sim, às sim. vezes cada um encabeçar dentro da sua área ali de atuação, de município, residência, né? Talvez facilita. Com certeza, facilita, e aí a gente, caso, né, tenha essa não participação aí na reunião nossa, a gente vai deslocar para lá, mas nesse sentido, né, de não é que a gente vai participar de todos, né, a gente faz aqui uma escala e participa aí, mas sempre deixando claro a participação da CTPlan em todas, nem que for só um membro, né, mas participar. E aí depois a gente monta uma escala dessa, que realmente é fundamental. E, claro, a participação do comitê e da diretoria do comitê nessas reuniões vai fazer toda a diferença. Ok? Igor, então, entendi da questão do coffee break, né? Eu acho que tem que ter coffee break em todas, e aí a gente faz, né, a partir da mobilização, a gente imagina a quantidade, eu acho que eles têm a propriedade de falar, e sempre pensando na quantidade aí para não sobrar. Caso sobrar, como o Claudiano propôs, a gente faz a destinação adequada daquilo que sobra. Eu acho importante também incluir essa estratégia junto à diretoria, que a gente faça chamada na plenária, né, do apoio dos conselheiros para participar dessas reuniões, dos conselheiros locais, e que nos ajude nessa mobilização, que como diz, é uma responsabilidade da CTPlan, mas a gente tem que compartilhar isso, porque sozinhos realmente vai ser difícil. Então, fazer essa chamada mesmo, pessoal, na plenária. Sem dúvida, Cordélia, a gente tem que contar com todas as forças aí, uma vez que é justamente isso, né? A participação de todos aí que vai fazer a diferença. Né? Ok? Podemos dar sequência aí? Igor, então acho que aí a gente já tem algumas diretrizes aí na discussão desse plano de enquadramento utilizando a subdivisão, a nova subdivisão, né? Só para fechar aqui, Bruno, vocês vê a necessidade de contratação de mais algum pessoal, algum específico da gente contratar? Qual que é o tempo que vocês estão imaginando para esse processo? Essas reuniões quando? No próprio plano do Paranaíba, já tem um prognóstico, né? Já foi apresentado o prognóstico. O enquadramento ainda não, né? Se eu salvo engano. Como é que vocês estão tentando, só para a gente ver o tempo? Só para entender aqui, qual que é o cronograma do Paranaíba quanto a isso? Do plano que a gente, por exemplo, teria que entregar para eles para contribuir. Eu tenho que pegar aqui, mas eu acho que não demorava muito, não. Deixa eu ver se eu consigo achar o cronograma aqui. Um minuto aqui.
enquanto você vai olhando aí, eu penso o seguinte, Igor, né? Como eu falei, a gente tem o nosso tempo e tudo, mas eu acho que para fazer toda essa mobilização e ter um produto, eu acho que a gente tem que focar aí num horizonte de prazo a partir desse start aí. Eu acho que no máximo um ano para a gente entregar tudo, a gente fazer todas as reuniões, porque também não adianta a gente querer fazer essa semana, vamos começar essa semana que vem, o mês que vem e tal. Não, a gente acho que tem que fazer o planejamento, né, primeiro, esse planejamento, e aí eu acho que a gente pode ter esse final, né, esse fim de plano aí daqui com 12 meses para a gente ter o enquadramento, né, a proposta de enquadramento nossa, 12 meses da data de hoje, assim, mais ou menos, né? Então, no mês de maio de 2026, a gente ter o enquadramento pronto, né? E aí a gente distribuir aí nesses 12 meses as reuniões, prevendo essa terceira reunião, acho que a gente montar um cronograma nesse sentido, tendo em vista a quantidade de subparcias, né? A quantidade de reuniões que nós vamos fazer. Então, acho que seria justamente nisso, a gente montar, sim, um cronograma, mas com esse deadline aí, final de prazo aí de 12 meses. Essa é a minha proposta inicial aí, quero ouvir os demais membros aí da Câmara Técnica. Então, eu concordo também. Acho razoável também, porque, como diz, ficar apertado, mas nós temos que entregar para, inclusive, abrir as discussões lá sobre as possíveis discrepâncias, né, que houver em relação ao Paranaíba, ao plano do Paranaíba. Então, temos que trabalhar rápido mesmo que vai ser pesado, mas é importante. Então, eu concordo com os 12 meses, prazo. E assim, como disse você, deixando para depois, talvez algum tempo, mais 1 ou 2 meses, para consolidar, né, esse plano e a gente afinar tudo que precisar com essas reuniões. É isso que eu entendi, né, Bruno? Que posterior, a gente, em um ano, elabora, faz essas reuniões, elabora o plano, a proposta de plano, e depois a gente vai discutir. Depois é que a gente entraria para a aprovação da plenária, como é que é? E só então a gente apresentaria para o Paranaíba, no PI? Na verdade, a minha proposta era o seguinte, se a gente imaginar, porque a partir do momento que a gente construir, né, dessa forma que nós estamos fazendo, né, de forma a escutar principalmente as bases, acho que a gente não vai ter muito questionamento e muita discrepância do comitê. A minha ideia era um pouco diferente, era justamente em 12 meses a gente já ter o comitê aprovado. Então, assim, uns 10 meses para a gente trabalhar, e aí esses 2 meses aí a gente deixar para o comitê para aprovar. Então, a minha sugestão era que 12 meses está pronto para a gente apresentar no Paranaíba, inclusive a gente falar a data para eles. Olha, em maio de 2026 nós vamos apresentar a nossa proposta. Entendi. Já, então, nesses 12 meses, já aprovado aqui pelo Comitê do Araguari. Isso, exatamente. Oi, Igor, você olhou aí? Com relação ao cronograma aqui, esse ano vai fugir do prazo do PIR do Paranaíba, tá? Conforme está no cronograma aqui, eles estão prevendo toda a parte das reuniões, audiência pública, já para a proposta alternativa de enquadramento, agora para agosto, setembro. Tá? É isso mesmo. Desse ano. Então, assim, vai ter um descompasso aí, tá? Então, se for o caso de trabalhar junto com o PIR, igual que a proposta do Silvio, que é antecipar essas reuniões para discutir antes de chegar a essa proposta deles, seria nesses 3, 4 próximos meses aí no máximo. Uhum. Eu acho o seguinte, Igor, como a gente sempre deixou claro aí que o tempo é nosso, né? E aí, assim, eu acho que a gente pode, sim, equacionar da forma que a gente vai convergir nesses meses aí, sabe? Esses meses a gente vai fazer o máximo aqui, mas a gente ter essa situação de que a gente pode demorar mais tempo, né? Eu acho que focar em agosto e setembro para as nossas reuniões, a gente dá um foco maior em agosto e setembro, aí, fazer o máximo de reuniões que nós conseguimos, mas a gente não garantir
essa situação, né? Como o presidente realmente tinha falado, justamente para a gente convergir, né? Mas ele sempre deixa claro que o tempo é nosso. Mas, sim, eu acho que agosto e setembro a gente convergir o máximo de reuniões possíveis para a gente ter, porque às vezes a gente vai ter uma proposta. Mas acredito que nós não conseguimos, até setembro, ter um plano de enquadramento nosso. Eu acho que não é essa a ideia também nem do presidente, né? Mas a gente, sim, focar as nossas ações em agosto e setembro aí, intensificar essas reuniões em agosto e setembro, mas a gente ter esse horizonte aí máximo aí de 12 meses para a gente finalizar definitivamente e aprovar o nosso enquadramento. Tá? Correto. Essa é a minha proposta. E eu acho que, sim, a gente dá o gás, a gente vai fazer, a gente vai concentrar o nosso planejamento em agosto e setembro, né, para a gente convergir aí com a mobilização do Paranaíba, e inclusive até utilizar da própria mobilização do Paranaíba a nosso favor, né? A gente está aí fazendo uma ação em conjunto, e aí a gente focar nessas reuniões de agosto e setembro, mas a gente entende que vai ser complicado aí, em setembro, a gente ter um enquadramento aí proposto em toda a bacia, que a gente vai começar essa discussão agora. Ok, está no cronograma aqui, então. Mais alguma coisa desse item? Não sei se a secretaria tem alguma posição aí. A Sandra, não sei se a Sandra está presente na reunião. Lilian, uma questão sobre essa questão do programa, as reuniões. Certo. Quanto ao cronograma das reuniões, aí você vai nos passar, Igor? Passo para você, sim. Depois dessa reunião nossa, vamos sentar internamente, né? Inclusive até colocar na área aqui a nossa comunicação também. A gente alinha todos esses detalhes. Ok. Ok? Todo mundo está esclarecido? Tá. Vamos passar para o próximo Sim, item? positivo. Ô, Bruno, só mais uma questão aqui. Sim. A proposta do enquadramento, como é que vocês querem trabalhar ela nessas reuniões? Se vocês querem já pegar a proposta do Paranaíba, já apresentarem como uma proposta a partir dela, né, discutir, aprimorar, mudar, alterar, vocês querem fazer uma proposta inicial de enquadramento e depois coincidir com ou conflitar com a do Paranaíba, aprimorar? Como é que vocês estão pensando nessa ideia? Eu tinha pensado, Igor, primeiro, em a gente fazer uma proposta e apresentar apresentar do Paranaíba as convergências e divergências, para depois, na segunda e última reunião, a gente matar isso definitivamente. A minha proposta era essa. Porque se a gente Eu chegar acho, com uma proposta Bruno, do Paranaíba, eu acho que fica um pouco mais conflitante aí, pode Isso, dar problema. concordo plenamente. eu acho que tem que mostrar como está hoje, e aí avaliar. Se a gente já tiver os dados da proposta do Paranaíba, a gente avalia se realmente. Eu não sei, porque pode ser que, dependendo da reunião, você não tem. Que essa seria a reunião de apresentação, né? Você mostra como está hoje e ouve como é que está, inclusive a sugestão aí do João, como é que estão, levanta os dados, como é que está o plano diretor do município, como é que das cidades, e aí, sim, se já tivermos dados consolidados, quais são as sugestões do Paranaíba, mas quem tem que deixar livre para que a gente possa decidir o que for melhor para o município, né? As regiões, a região, a subbacia, ou pelo menos tirar o máximo possível os possíveis conflitos. A minha sugestão é essa, eu acho que a gente deve apresentar como está hoje, e depois partir para possíveis sugestões. O que vocês acham? Porque a maioria não sabe como é que está o enquadramento hoje. Isso, não. Não sabe nem o conceito do enquadramento. Eles só sabem pedir autógrafo, porque se eu tenho que pedir, para quem que eu peço, etc. e tal, mais nada. O que vocês acham? Uhum. Não, concordo. Não, Tenta justamente. apresentar conceitualmente o que quer dizer um plano de enquadramento, né?
Até a gente que está por fora, eu mesmo tiro pela minha experiência, eu estou aprendendo ainda. Justamente isso mesmo, tá? Essa é a proposta mesmo, a gente apresentar a aula, pegar o do Paranaíba, ver, apresentar também, e aí a gente bater nas congruências e as divergências, e aí deixar para que na outra reunião a gente finalize isso. Certo, Igor? Tranquilo, beleza. Vou trabalhar aqui. Beleza, então. Então vamos passar para o próximo item, item 3, que é o retorno da discussão da inadimplência, deliberação 177 do GT Eu já inadimplência. retorno, vou ter que sair um minutinho. Sobre o que acontece. Na verdade, só para todo mundo lembrar aí, né? Nós tentamos fazer esse grupo, esse GT de inadimplência, e aí a gente não teve uma adesão suficiente. Essa inadimplência, e aí entendendo que afetou diretamente no nosso planejamento, né? Nós tivemos que fazer um plano plurianual e um orçamento aí, considerando uma inadimplência bastante significativa, né? E aí a gente tem essa dificuldade de entender essa inadimplência. Daí, né, nós vimos que para a gente ficar criando de novo, tentar criar GT, a gente pode ter uma baixa adesão, acho que a gente não tem essa possibilidade, apesar de agora a gente estar focado nesse planejamento agora do enquadramento, e aí vai ser bem trabalhoso. Eu entendo assim que já outros comitês, principalmente o PNU também, através da Câmara Técnica lá que eu faço parte, já começou essa discussão, né, e esse entendimento aí da inadimplência. Eu falei, olha, poxa, em reuniões nossas a gente pode, então, subdividir aí na participação, nós vamos ter reuniões específicas aí do enquadramento, mas nas nossas reuniões aqui a gente discutir sobre essa inadimplência, entender, ter ações nesse sentido, né? Então, eu falei, olha, eu falei para o presidente, falei, olha, a gente vai assumir, vamos tocar esse outro item aí, que é importantíssimo a gente entender e afeta diretamente no nosso planejamento mesmo, né? Então, claro, só para a gente encabeçar, e aí nós vamos de novo também, né, conclamar todos os membros do comitê para nos ajudar, nos auxiliar, principalmente os usuários, que é importante a gente escutá-los, né, a gente entender exatamente o que acontece. Nós vimos aí, né, nós já tivemos uma reunião dessa, como eu falei, na CTPI do PN1, e aí a gente escutou alguns usuários e eles colocaram alguns posicionamentos aí que eu acho que ajuda a gente a formar as nossas opiniões. Eu vejo que, às vezes, no comitê a gente pensa bastante, a gente tem essa representatividade, mas, às vezes, a gente tem que escutar, e como a gente está fazendo aí no enquadramento, e lá na base, né? A gente entender exatamente o que está acontecendo, porque, às vezes, a gente tem um pensamento, olha, é isso, é isso, é isso. Na hora que a gente consulta lá, a gente vê, opa, não era bem assim como a gente imaginava, né? A gente, às vezes, fica num campo de imaginação, e aí nada melhor do que a gente discutir aí, principalmente com os usuários, sobre essa questão da inadimplência, né? Então, eu, por exemplo, imaginava que que impactou foi realmente a não emissão de boletos, na não Taurigan e tudo, e lá na reunião do PN1, o que foi falado lá, principalmente representando dos produtores rurais, é justamente a dificuldade em pagar mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que entender. Eu imaginava uma coisa, e aí depois a gente foi escutar lá e escutou coisas um pouco mais diferentes daquilo que a gente pensava. E aí a ideia é justamente essa, né? A gente montar aqui uma estratégia para a gente entender sobre essa inadimplência e aí propor o comitê algumas ações aí nesse sentido, né? Tem algumas coisas já propostas, não sei se a ABA vai apresentar alguma coisa aí disso, Igor, você sabe? Bruno, nós fizemos lá um levantamento já, só que foi com o ano base 22, tá? 23. E a gente olhou até semana passada, não tinha nenhuma atualização da inadimplência de 2024.
A gente fez um plano de trabalho, um plano de ação, na verdade, né, com base nessas ações. Vou pedir para a Poliana apresentar rapidinho, só postar. Poliana, tá fácil aí o documento? Eu apresento aqui. Só para vocês entenderem o que a gente já estava elaborando, propondo, pensando aqui. E a ideia é a gente tentar atualizar essas informações já para esse último ano base de cobrança. Tá, pode descer, por favor. Então, a gente elaborou, Bruno, demais membros da CTPlan, um plano de ação, né, para a gente, de alguma forma, já propor ao comitê algumas ações para a gente reduzir essa inadimplência. Como eu falei, né, os dados aí foram de 2023. Se puder aumentar, Poliana, aumenta o zoom, deixa a tela quase cheia, por favor. Aí. Pode descer, por favor. A gente fez um esboço, né? Aí, pode deixar aí, por favor. A gente fez um levantamento, né, da inadimplência com base no ano 2023. Então, nós tivemos aí nesse ano 2.877 usuários cobrados. A perspectiva aí, né, de 3 milhões de reais previstos, cobrados, né? Tivemos apenas 7 milhões arrecadados. Então, tivemos aí 53% de adimplência e 47, desculpa, de inadimplência, 47% de adimplência. Pode descer, por favor. A gente também fez um mapeamento dos setores, né? Que estão mais inadimplentes e adimplentes em cada um desses processos com relação ao valor cobrado e arrecadado. A gente viu que o rural aqui, né, tem o maior número de inadimplência é do setor rural, e aí envolve os usuários, aí, os pequenos produtores, né? Enfim, a irrigação também em alguns casos. A gente tem também no saneamento, tem outros usos, a mineração baixa inadimplência, na indústria também um percentual até bom aí de inadimplência. Pode descer, por favor. A gente também fez, pode descer, por favor, de acordo com os municípios também, né, na possibilidade da gente tentar, de alguma forma, ações de comunicação mais específicas nos municípios que têm maior inadimplência. Então, a gente mapeou também esses usuários em cada um desses municípios, o valor cobrado, o valor recebido e também com relação à inadimplência. Em termos de valores, né, Uberlândia aí é um dos municípios que tem maior quantidade de usuários aí inadimplentes, maior valor de inadimplência, né, nesse processo. Depois tem também eh, Rio Paranaíba, Nova Ponte, Perdiz, Araxá, enfim. A gente também já direcionou um pouquinho estratificou, na verdade, esses valores aí de acordo com o segmento também da cobrança. Pode passar, por favor. Fizemos alguns diagnósticos, né, com relação a essas dificuldades operacionais de cada um da cobrança. Pode passar também, fazendo favor. Setor industrial. Pode descer, por favor.
Saneamento também a gente mapeou cada um dos segmentos, né, dos setores aí de cobrança. Os municípios que mais, né, têm débito aí com relação, no mineração, por exemplo, volta na tabela aí, por favor. Saneamento, isso, tabela 2. Quais desses municípios com relação ao saneamento que tem mais débito, né? E aí no intuito a gente focar Opa, esforços. voltei. Obrigado, Claudiano. A gente está falando aqui sobre inadimplência, tá? Um estudo, um diagnóstico rápido que a gente fez aqui com a inadimplência em todos os principais usuários, em todos os segmentos, para a gente montar um plano de ação para enfrentar, né? Comunicar, mobilizar, divulgar, de alguma forma reduzir essa inadimplência, tá? Lembrando que esses dados são de 2023, a gente está esperando dados de 2024 para a gente também ter uma melhor, uma melhor realidade, né, da situação. Acredito eu que vai mudar muito pouco, mas pelo menos um norte de investimento, de ações aqui, a gente está propondo já nesse processo. Pode descer, por favor, Poliano. Então, saneamento, para cada um das, mineração também, a gente mapeou também os municípios que têm maiores débitos, né, Araxá, Itapira, por serem os principais polos de mineração aqui na bacia, são municípios que ainda têm débitos, né? Pode descer, por favor. E aí a gente propôs uma síntese, né, geral aí, bem rápida aqui dessas ações a serem desenvolvidas aí nos diferentes setores, né? Então, a ideia é realmente melhorar ou aprimorar essa comunicação, né? Mostrar a esses usuários do setor rural, também essas parcerias com as instituições, sindicatos rurais, o INME, a Mater, sobre a questão do próprio município, né, com relação a essa cobrança, né, de alguma forma auxiliar esses usuários, esses produtores rurais na área rural, para conseguir gerar esses boletos. Muitos têm dificuldades até mesmo operacionais para gerar boleto, entrar no sistema, enfim. Principalmente os pequenos produtores, né, menos instruídos aí em alguns casos. A indústria também, a gente também já está algumas parcerias, propondo alguma discussão com parcerias com a FIENG, e também alguns eventos, tá, gente? Expocigra, por exemplo, é uma grande feira aí que envolve grandes industriários, então é uma forma de mostrar e levar o comitê, levar essa questão da inadimplência também para eles. No saneamento também a gente está propondo aí, principalmente nos maiores municípios que diagnosticou, né, como maiores valores de inadimplência. A gente também pretende que esse contato direto com as prefeituras, né, com a SAI, a Superintendência de Água e Esgoto, auxiliá-los aí nesse processo de divulgação, né, e também até mesmo mostrar para eles, muitos ainda desconhecem, né, às vezes troca a gestão, poucas pessoas conhecem do processo, às vezes nem sabem que existe a cobrança. Então, o foco mesmo é bastante nessa comunicação e mobilização mesmo desses segmentos. Então, assim, é um geral, tá, o Bruno e demais membros da CT Plan, um geral, um plano de ação que a gente conseguiu propor a princípio aqui. Lógico, vocês vão passar para a CT Plan, também vocês poderão contribuir, mas esse aqui é uns dados que lá em 2023, como eu disse, e aí a gente está esperando chegar esse dado 2024 para a gente acabar de funilar isso e desenvolver esse plano. Mas nada impede desse plano de ação ele ser concretizado, dar andamento nele, né? E a gente pode encaminhar para vocês para vocês avaliarem com o tempo, né? E depois também contribuir. Obrigado, Miguel. É justamente isso que eu ia propor, sabe? Eu acho que precisa da gente receber esse plano aí, para a gente fazer as adequações e pensar na proposta, uma proposta aqui. Eu acho que minha sugestão é que a gente transforme esse plano aí, né, como uma deliberação do comitê, tá? Para a gente propor isso aí numa reunião plenária, e para isso a gente sugiro aí a gente receber isso aí, que na próxima reunião nossa da CT Plan, a gente transforme isso aí numa deliberação e apresente no comitê como proposta aí para ações, né? Uma outra ação que eu não vi aí, mas eu acho que a gente pode interligar, é justamente nas reuniões, nas próprias reuniões nossas do enquadramento, a gente sempre deixar um espaço para escutar, né, que aí eu entendo que a maior parte dos que vão participar é usuário, a gente deixar isso, olha, e aí, o que acontece? E uma outra ação que eu também entendo importante é que toda reunião do comitê, se ela for itinerante ou não, deixar uma pessoa
da aba específica para resolver isso na reunião do comitê. Enquanto está rolando a reunião lá, fica uma pessoa lá da aba, não necessariamente precisa de vir alguém específico, mas ficar uma pessoa lá que possa resolver com uma impressora, com tudo lá que a gente consiga, para que, olha, chegou lá, a gente vai... E aí a gente mobiliza da seguinte forma, olha, durante o ano de 2025 e 2026, toda a reunião do comitê, se algum produtor rural ou alguma empresa, alguém quiser emitir, está com dificuldade de emissão de boleto, ele pode ir na reunião. Na reunião do comitê, ele vai resolver. Tá? Essas são duas propostas que eu faço. Aí eu vou incluir nessa nossa proposta aí. Cordélia? Gente, eu não sei se, Bruno, não sei se é fácil fazer isso assim de pronto, emitir esses boletos. A gente teve um papo uma conversa bem interessante com o presidente do sindicato, se não me engano, é o de Uberlândia, que faz parte do comitê, ou da Citeplanter. Ele falou sobre a dificuldade de emissão, que, inclusive, de erros conceituais até do próprio IGAN na hora da emissão. E aí, eu não sei se é o IGAN ou a Supran que é responsável, mas e que, então, eles têm, segundo eles têm uma pessoa só para corrigir esses boletos, não é uma coisa simples, não. E eu acho que a dificuldade não é só também dos pequenos produtores, são também até dos mais complexos. Agora, eu concordo que a gente tem que ter alguém que precisa entender melhor sobre isso, mas aí eu acho que seria interessante, onde tem maior número, né, de pessoas, se não me engano, maior número de inadimplentes, em termos de, não de valor, mas de inadimplentes, no setor rural mesmo. Então, talvez aí eu sugiro, a gente precisa ter muito apoio dos sindicatos para isso. Quer dizer, um sindicato grande como o Uberlândia, eles mesmos já estão reclamando que tem que ter uma pessoa só para fazer isso, imagina outros, né, que não têm recurso e não, aí que não vão saber mesmo. Então, aí talvez a aba tem que verificar esse questionamento e para que a gente possa realmente dar apoio, se for o caso. Essa sugestão sua. Outra sugestão que eu coloco é no plano de educação ambiental, que até no seminário, que até o pessoal está pedindo sugestões, e, na verdade, não apresentei ainda oficialmente, mas eu acho que deveria estar incluído na programação essa questão sobre justamente o porquê e como é feito e quais são os processos, recursos, etc., sobre essa questão não vamos dizer da inadimplência, mas da adimplência, né? E por que isso deve ser feito, etc. e tal. Ou seja, incluir no programa deles uma educação ambiental sobre essa questão, tá? E outra coisa eu queria te pedir, Igor, primeiro parabenizar, gostei muito aí, você mostrando os dados, já claro, gostei muito desse plano. Acredito que você pode enviar para a gente, eu acho que pode ser até como um anexo da nossa resumo da reunião. Eu só queria sugerir, quando você botou aquelas tabelas lá dos inadimplentes por setores e também por municípios, etc., você botar no final não só o valor, mas bota o percentual também, que é aquilo que você falou, maior valor é tal lugar, mas tem em compensação, mas é o maior em Uberlândia, mas é o maior porque ele também é o maior pagador. Então, a gente você só incluir a coluna de percentual de inadimplência, Tranquilo. porque aí a gente tem uma ideia mais melhor para ver onde que a gente deve atuar bastante, né? Eu vi lá que tem municípios igual de saneamento básico lá, que é 100% de inadimplência. O valor é pequeno, mas, ou seja, está faltando ali, talvez, até isso que o Bruno colocou. Muda a gestão, o pessoal nem sabe que tem que fazer aquilo, se for municipal, etc. e tal. Então, aí entra essa questão também da educação ambiental, né? Tá? Então, seriam essas sugestões. Obrigada. Perfeito. Corbélia, Cordélia. desculpa, atravessei aqui o seu João. Foi mal, seu João.
Deixa o seu João falar, depois eu falo. Eu tenho algumas dúvidas com relação a essa inadimplência. Eu vou pegar o setor que me chama a atenção, que é o saneamento, igual foi informado aí. Em termos de valor, o maior inadimplente é o município de Uberlândia. Isso significa, no meu entendimento, eu não sei se eu estou correto ou não, isso, saneamento, é somente atrelado ao DEMAI Uberlândia ou tem outros usuários também de saneamento que não estão pagando? E aí vem o outro lado da informação. Eu lembro uma vez, conversando a respeito disso, foi dito o seguinte, que o IGAN não poderia passar para o comitê os inadimplentes, não sei o quê, para lá de sigilo fiscal. Mas tudo bem. Como, no meu entendimento, a ABA é um contrato firmado com o IGAN, e o IGAN é o órgão que fiscaliza, será que não seria o ideal o comitê, propriamente dito, através do presidente, o Silvio Andreozzi, verificar como é que é feito esse procedimento de cobrança, de atualização dos valores não pagos, para que a gente tenha um gerenciamento melhor disso? Eu tenho essa dúvida de como é que nós vamos trabalhar nisso, uma vez que, no meu vizinho, essa relação da ABA com o IGAN atrapalha um pouco a cobrança efetiva dos devedores. Isso que eu queria que você me falasse. Eu estou correto nisso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ok, sou João Eduardo. A gente depende do IGAN com relação a esses dados. Por que depende do IGAN? É o IGAN que operacionaliza a cobrança através da gerência de instrumentos econômicos. Então, é eles que fazem o cálculo do valor, é eles que emitem, né, faz todo o cálculo lá da média, enfim, todo o valor anual cobrado, a partir das declarações anuais de uso, que é feita até final de março, né? Então, assim, é, basicamente, a gente depende sim do IGAN para essas informações. O IGAN sempre nos informa que eles não podem passar, de fato, o nome, e CPF e telefone de quem cobra por conta de LGPD, né? Então a gente não tem acesso a essas pessoas para um contato, por exemplo, direto com esse usuário devedor, né, o inadimplente. Então a gente não tem essa informação e, consequentemente, até essa autorização. Mas o que cabe a nós, então, é realmente essas oficinas, né, de mobilizá-los, ter um canal de contato direto com eles, como a gente já tem através do 0800 da ABA, o contato do IGAN, os contatos aí por e-mail que a gente tem, tira dúvidas. Esse ano já foram mais de 15 usuários aí que solicitaram esse apoio para a gente gerar esses boletos, entender se tem, fazer alguma consulta, se eles estão com débito ou não com relação à cobrança. A nossa equipe aqui de pronto sempre já disponibiliza, né, essas informações, faz a consulta de forma imediata aqui no sistema e já envia os boletos que tiver, caso houver algum aberto, né, em aberto. Então, assim, é bem tranquilo, tá? Com relação ao saneamento, sim, né, a gente tinha esses dados aqui de Araguari, na verdade, Araguari e Nova Ponte, né? Araguari tem aqui a Superintendência de Água e Esgoto, que tinha alguns débitos, né? A gente viu esse ano, depois dessa construção desses dados de 2023, a gente viu que eles já fizeram esse pagamento em algum dessas outorgas que estavam em aberto, dessa cobrança que estava em aberto. Então, hoje, essa realidade não é a mesma que está aqui, tá? Porque já passou-se um ano e um ano pode ter feito esse pagamento desses débitos. Então, por isso que a gente precisa desses dados aí o mais atualizado possível, para a gente ser certeiro aí nesse direcionamento de ações, tá? Mas, assim, a gente tem esse diagnóstico aqui, esse raio-x do que já foi feito lá atrás, e aí só esperar checar esses dados aí para a gente começar a aprimorar eles, tá bom? Não sei se eu esclareci as perguntas do senhor. Bem, Igor, o que eu gostaria de falar, o Bruno também, é bem nessa linha mesmo que o seu João falou, porque essas coisas esbarram muito hoje em dia nessa questão de segurança da informação. É complicado isso. Mas eu gostaria de relatar aqui, não vou me estender muito, tá? Sobre essa questão da cobrança do uso da água, tá? Eu gerencio um outro empreendimento do lado de São Paulo ali, uma usina no Rio Grande, e recebi essa semana um e-mail sobre cobrança pelo uso da água. Nós temos um poço artesiano lá, um tubular profundo, e aí eu fui remetido a um site chamado SP Águas,
onde lá tem a figura da minha outorga, quantas horas por dia, tudo conforme está na outorga, entendeu? E aí, uma vez por ano, até o dia 31 de março, eu tenho que enviar a minha leitura do hidrômetro com o meu uso e quantas horas que foram, aonde é a base de cálculo para tal. E o e-mail veio no e-mail do Comitê de Bacias, Cobranca Águas, Sapucaí Mirim. Ou seja, tem um pessoal dentro do comitê, duas pessoas lá que tratam diretamente disso. Só que eles puxam o dado da EE, do Departamento de Água e Esgoto de São Paulo, entendeu? Onde que é quem outorga. Então, é porque aqui em Minas, talvez essa transparência do IGAM para com os comitês de bacia não estejam, a gente não está conseguindo fazer, mas seria a solução. São Paulo já faz assim. Então eu não vejo porque a leitura que viria é de acordo com o que está na outorga. Então não tem erro. Se ele não mandou a leitura do hidrômetro para você, só que é complicado, porque eu sei que o IGAN já está fazendo isso meio que uma leitura de satélite, né? Então o cara tem uns hidrômetros que eles conseguem ver em tempo real. Agora a gente mas esse seria um dos caminhos, tá? Importantíssimo, Claudiano. Só que aí a gente esbarra nessa informação, né? Do próprio IGAN disponibilizar no seu cadastro de usuário o telefone e e-mail, por exemplo, de todos os usuários. Isso dificulta a gente ter esse É, acesso. E não sei se isso fica com o IGAN ou fica com a URGA, que também já é debaixo do IGAN ali, né? Não, na verdade fica com o IGAN mesmo, com a parte de cobrança mesmo, com a Eu acho que gerência. uma próxima vinda, fica a sugestão aqui, tá? O Bruno e até mesmo o Igor, numa próxima vinda do Alan, numa reunião nossa ali do CBH, a gente tentar, vamos conversar com ele. Ele está à frente desse processo aí, eu falar à frente do IGAN, né? Ele já abriu um canal de comunicação, seria importante a gente conversar isso com ele. A gerência agora, acho que é a Gisele, é o nome dela, salvo engano, tá? Que é outra área. O Alan fica na parte de planejamento, né? Essa parte de cobrança é outra gerência. Mas a gente tem um canal assim aberto, qualquer dúvida, qualquer sugestão que a gente tiver também, vocês sugerirem, a gente pode colocar dentro desse plano que vai ser construído, né, em conjunto, e aí a gente questiona, assim, eles essa possibilidade também, sem problemas. O grande Positivo. problema, gente, que eu vejo aqui, que é o Igor, inclusive, falou aqui, é se a gente está planejando o passado. É justamente essa que O a gente está passado planejando foi. baseado no passado, É, sabe? Porque se não saiu no 2024, a gente está aqui, né, no mês 5 e não tem o 2024, que seria a ação. Mas porque senão a gente monta, e aí me preocupou agora, porque senão a gente monta toda uma estratégia aqui para fazer a questão de inadimplência, mas a gente não está ainda vendo o que a gente tem que focar, que é 2024. Nem sabemos, inclusive, que se permaneceu aquela inadimplência, se aquilo que estava lá atrás se continua, se persiste, se repete, né? A gente tem que pensar aí para a gente, e aí eu concordo com o seu João aí para ter a intervenção direta do comitê, cobrar essa agilidade, né, para a gente montar esse planejamento aí como, né, eu acho assim, como foi montado e apresentado aí, tá, de forma geral, ok, eu acho que é isso aí, nós vamos analisar e numa próxima reunião nós vamos transformar isso em uma deliberação, mas a gente ter esse cuidado aí para a gente, às vezes, ter essas informações até mesmo antes, né, da gente propor isso como deliberação do comitê, para a gente não ficar com essa diferença aí de análise daquilo que foi em 2023 para agora, né? Acho que nessa altura do campeonato, eu não sei aí quando que o IGAN consegue nos fornecer isso aí, mas é fundamental a gente ter essa análise de inadimplência de 2024 para corroborar esse nosso planejamento, né? Então, assim, acho que é importante isso para a gente ter essa funcionalidade. E como o Claudiano deu um exemplo aí, eu acho que é o que mais funciona, é a gente cobrar como comitê, e são duas funções. Além de cobrar isso como comitê, a gente vai também ficar conhecido, né? Uma coisa é também montar, e através disso a gente difundir aí o nosso trabalho aí como comitê de bacia. Esse é um pouco negativo, concordo que vai ser um pouco negativo, mas
é justamente isso, né? E aí, naquela proposta, olha, é difícil, como a Cordélia mesmo abordou, é muito difícil, tem a diferenciação, até o próprio IGAN tem essa dificuldade em resolver as questões, mas, claro, aquilo que a gente conseguir, aquilo que a gente puder facilitar aquele que está com esse débito aí, a gente vai fazer. Acho que é a primeira ação e o nosso comitê temos que fazer isso, até mesmo para quando questionados, olha, não, mas vocês estão cobrando, né? Então, como, né? Vocês estão sendo um pouco... Não, mas nós estamos deixando, além de cobrar, a gente dá a ferramenta, a gente facilita isso, né? E aí, sinceramente, escutar, e são coisas que eu sempre bato aí, acho que o ProUrgas aí foi o exemplo disso aí, um exemplo de um programa de sucesso, e perguntar ao IGAN, você está com dificuldade, você quer a nossa ajuda? Às vezes ele precisa da nossa ajuda, né? Porque nós somos os maiores interessados nessa arrecadação e nessa baixa inadimplência, né? Então, assim, a gente mostrar isso, não só cobrar, né? Não, igual né, está propondo aí, não, vamos cobrar, quer entender o IGAN e tal. Não, beleza, é isso mesmo. Mas vocês precisam de ajuda? Nós podemos ajudar em algo, né? Porque nós somos os maiores interessados. Como do ProUrga, nós somos os maiores interessados que saia a outorga, além do usuário que está precisando de usar água, né? Nós também somos interessados na redução ao máximo aí da inadimplência, uma vez que o recurso é gerido pelo comitê, por nós. Né? Então, acho que nesse sentido a gente equacionaria. Gente, eu queria chamar a atenção aqui, inclusive conectada com a fala do Claudiano, não sei se vocês se lembram, em fevereiro, eles fizeram um comunicado à Gerência de Instrumentos Econômicos e Gestão do IGAN sobre a bendita da Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos, a tal da DAO, eu não sei bem como é que... Mas é essa, eu achei aqui o e-mail. E em que eles falam que até, se não me engano, final de março teria que fazer essa declaração, e depois aí eles falam que eles calculam o valor até final de maio, ou seja, essa declaração é do uso de 2024. Aí, em cima disso, o IGAN vai calcular qual vai ser o valor daquele que declarou, né? Porque o que não declarou, aí provavelmente tem, segundo eles, tem multa e tem outros requisitos mais. A maioria das pessoas com quem eu conversei, até a pessoa da Copasa, não sabia que tinha que fazer essa declaração. Então, aquilo que o Claudiano falou, enquanto isso deve ser público lá no sistema em São Paulo, porque a pessoa faz, o outorgante tem lá o que foi, o usuário tem lá o que foi outorgado, o que ele usou e o que ele deve pagar, etc. E aí, daí emitir seu boleto. E aqui no nosso caso, isso fica muito dificultado, quer dizer, nem os usuários sabem que tem que fazer isso. Eu fiquei... eu mesmo, para mim, eu não sou usuária pagante, então fui procurar saber, e quando vi, houve inclusive essa chamada pela própria, através do comitê, para fazer um curso, alguma coisa sobre essa declaração. Então, acho que realmente a gente não vai ter esses dados tão cedo, porque se eles estão dependendo dessa declaração, tem inadimplência da declaração, aí vem multas, aí as multas, aí o pessoal não paga. É todo um processo que a gente precisa entender. Por isso, eu coloquei aquela sugestão sobre educação ambiental, porque, pelo que eu percebi, usuários importantes, até como agora, não sabiam que tinha que fazer essa declaração. A declaração, por exemplo, de um condomínio que tem um poço artesiano outorgado, que ele tinha que fazer. A maioria não... Acho que o João até pode nos ajudar nisso aí, que ele também sabe que isso acontece. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo mesmo. E o grande problema é esse. Como que o comitê pode apoiar sem ter informações? Pode planejar ações sem ter informações reais, fidedignas, né? Porque é que nós estamos fazendo aí, a gente tem só
uma orientação, mas a gente não tem muita. Acho que por isso, inclusive, o comitê de inadimplência, o GT de inadimplência não foi para frente, porque você vai fazer baseado em quê? Né? Então, é isso o meu comentário. Eu eu concordo com você, Corbella, e concordo mais ainda com o que o Bruno sugeriu. Vamos no IGAN e vamos falar, IGAN, tá, o que vocês querem de ajuda? Como que a gente pode estar ajudando vocês para que esse processo desenrole, entendeu? Vai ter que ser como foi da mesma maneira a CETOC ali para outorgas de água, que era tanto de outorgas parado, né? E o comitê entrou e ajudou, né? Acho que o caminho, pelo que se mostra hoje, é isso, pelo passado. Agora nós temos que pensar já alguma coisa para o atual e futuro, porque não dá para continuar dessa forma também, né? Verdade. E Corbélia, muito bem, ali no plano de educação ambiental, concordo sim, mas a gente precisa entender melhor para poder explicar primeiro, o porquê. É isso, é porque isso. Agora, a fórmula de cálculo aí a gente já não sabe, né? Mas o caminho é esse aí. Que é justamente Concordo, isso. Claudiano. Talvez a gente ter essa conversa com a gerência responsável no IGAN, para a gente entender melhor o processo, que, como eu disse a vocês, eu mesmo me surpreendi. Então, toda essa complexidade centralizada no IGAN, e aí a gente ter uma reunião com eles, realmente, para poder entender, e aí, como disse você, explicar, né? E ver que ações que a gente pode tomar. Então, concordo com essa sugestão sua. Vamos tentar agendar uma reunião com o IGAN, com a gerência responsável. Eu Eu acho acredito que. que para isso a gente. Desculpa, Bruno, atravessei. Não, Eu, pode falar. eu acredito que, Corbélia, eu concordo contigo. E aí, Bruno, uma sugestão, a gente pode até conversar não, nós temos que conversar com o professor Silvio para usar a figura dele ali como presidente do CBH para a gente estar marcando essa reunião com eles. Apesar que o Igor também tem um bom trânsito com eles ali, pela aba, mas para a gente estar conversando com eles sobre isso. Eu acredito ser tranquilo, tá? A gente pode convidar para a próxima reunião, se for o caso, a gente convida, né, a gerência de instrumentos econômicos para explicar, atualizar as informações dessa inadimplência para vocês também, né, de forma geral. Correto. Eu acho que a minha sugestão é a seguinte: a gente continua, a gente segue o nosso plano, a gente tem esse planejamento, todo mundo aí da Câmara Técnica, vamos pensar, vamos colocar essa análise aí, mas também equacionar dessa forma, né? Vamos sentir na próxima reunião do comitê e a gente deixa meio que stand-by aí, vamos adiantando isso, já vamos deixando pronto, para que depois, numa próxima reunião, depois que tiver essa conversa com o IGAN, a gente fecha essa proposta de deliberação do comitê e dá seguimento. Bruno, com relação aos dados desatualizados, como o foco nosso do comitê não é bater de porta em porta, saber quem está devendo ou está cobrando, é direcionar ações de forma geral para atingir aquele público, não vai ter tanto impacto. Lógico, nós vamos tentar achar os dados mais atualizados, vamos tentar buscar essa última atualização, mas as ações que estão aqui apresentadas nesses municípios aqui, eu acho que é tranquilo, a gente não tem erro, não tem percas em direcionar ações aí de mobilização, de comunicação para essas ações, não, tá? Lógico, o ideal seria a gente conseguisse o atualizado, mas também não vejo prejuízo, nesse caso que são ações macro, a gente conseguir direcionar também para esses dados aí de 2023. Não, ok, mas assim, como eu falei, é bom a gente solicitar, vai que consiga isso Sim, rapidamente, né? A gente também analisa e faz esse juízo aí, que eu acho que vai convergir do jeito que você falou, sim, sem dúvida, mas a gente convergir dessa forma, a gente ter essa garantia aí da constância aí, né? Porque é igual nós estamos falando, às vezes, uma coisa olha, sai,
vou dar um exemplo de casa, né? O SAR de Araguari tinha esse débito, hoje não tem mais, né? Então, assim, mas e se tivesse? Então, aí aumentou mais ainda, né? Então, a gente precisa, às vezes, desses números para a gente fazer essa análise aí, fazer uma análise um pouco mais geral, e às vezes, ó, teria, assim, aí a gente tem que manter um foco aí no saneamento, né, que é o maior pagador, e mostrar que se ele não pagar, a inadimplência vai subir, vai lá para cima. Tranquilo. Isso mesmo, Bruno. Eu acho que a gente precisa entender o processo direito e ter acesso a esses dados rapidamente, porque, por exemplo, se a gente implementa ações agora, digamos, vamos sair com o nosso plano de ação, implementamos ele, aí chega o ano que vem, a gente não sabe se teve resultado ou não, porque vai demorar a sair os dados e tal. Eu concordo que com esses dados aí dá para fazer algum direcionamento, mas a gente não consegue medir. Como diz, toda ação a gente tem que medir o resultado dela. Como é que a gente vai medir se a gente não tem acesso aos dados, né? Então, pelo menos, vamos entender o processo e ver aonde que a gente pode inserir e pode atuar, porque realmente, se ficar nessa morosidade, a gente não vai nem saber o que o nosso esforço está resultando. Eu acho que é isso mesmo, acho que agora a gente alinhou, né, Igor? A gente faz isso concomitante, aí todo mundo deixa pronto, assim que a gente tiver uma resposta, um direcionamento sobre isso, a gente finaliza e deixa praticamente pronto aí para o comitê. Acho que devo conseguir isso aí com agilidade, e aí na próxima reunião a gente resolve isso. De qualquer forma, eu coloco aqui que vai agendar essa reunião com o IGAM, a aba agenda essa reunião com o IGAM para a gente entender melhor esse processo e como que a gente pode atuar. Sim, a sugestão da Câmara é de... colocar aqui na ata, né? Eu estou tentando fazer o resumo. A sugestão que é online mesmo, né, Bruno? Presente online essa reunião, né? Sim. Tá, ok. Ok, então podemos finalizar esse item? Sim. Desculpa, tem o Gabriel com a mão levantada. Pois não, Gabriel. Fazer a foto? Deve ser. Bom, deve ser da foto, mas antes da foto aí, tem mais alguma discussão, algum item? Passando para o próximo item aí, outras discussões? Não? Então, Gabriel, provavelmente você está pedindo para a gente abrir a câmera aí para tirar foto, não é isso? Se for, vamos todos abrir a câmera aí para fazer a foto. Ok, Gabriel, tudo certo? Gabriel, da comunicação, comunique. Comunique-se. Estou vendo aqui que ele abriu o microfone e depois fechou. Está aberto agora, mas não sei. Ele está com problema, dificuldade em falar, né? Beleza, então. Ele falou que no chat aí, que deu certo. Então, agradecer aí a participação de todos aí. Obrigado, Igor, a Poliana, né, a Lívia, deu apoio para a gente, todo mundo. E até a próxima reunião. Obrigado, bom dia para vocês. Até mais, pessoal. Bom dia a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada a todos. Valeu, Tenham um gente. ótimo dia. Até mais. Igualmente. Um abraço. Até amanhã.